Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. No tutorial de hoje vim trazer para vocês mais um projeto de receptor de ondas curtas e ondas médias que nós vamos estar desenvolvendo aqui no canal. Esse esquemático aqui eu vou estar disponibilizando no link abaixo do Mega aí do Google Drive. Não foi desenvolvido por mim, mas é um projeto aí que você pode encontrar em qualquer site aí na internet, que são projetos praticamente universais, que usam a mesma metodologia de desenvolvimento de um receptor regenerativo, muito comumente chamado também de receptor de reflexo. Se você quiser também estar observando o vídeo e estar desenvolvendo um projeto a priori igual esse daqui, você pode observar que eu estou desenvolvendo ali em cima do esquemático, até uma protoboard aqui desenvolvida pela minha equipe e tal. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto. Ela foi feita em madeira, foi imprimido o esquemático, o esquema eletrônico, colocado em cima da madeira, colado e fixado com pedaços de fio de cobre aqui e tal, que você pode estar utilizando aqueles de linha telefônica. E descascar eles também, porque eles são encapados, tal. Só não queime porque o cobre, quando queima, ele muda a composição química e ele perde, porque não é um cobre totalmente cobre, ele é um metal, um ferro cobreado, tá certo? Então esse aqui é meu projeto. Nós vamos ser a bobina L1 composta primeiro por 10 espiras, depois por 30 espiras, e a bobina L2 composta por 10 espiras. Vamos lá então para algumas explicações técnicas aqui, porque tem muitas pessoas que falam que eu não entendo nada, outras falam que eu entendo demais, outras falam que eu omito informações, e então vamos explicar aqui para você, saber como que funciona um receptor. O receptor, pessoal, talvez seja mais difícil de desenvolver do que o transmissor em si. Porque tem vários tipos de receptores e acertar a calibragem dele é mais difícil do que o transmissor. O transmissor você vai transmitir na frequência e tal. Embora os transmissores mais tops aí, com modulação, estabilizados, eles são difíceis mesmo de estar desenvolvendo, mas a calibragem é muito mais fácil do que o receptor em si, para você acertar o receptor. Então, como já falei para vocês, existem vamos dizer assim, esse receptor é o receptor regenerativo. Nós vamos ter o super regenerativo, que nós fizemos no vídeo passado. Nós vamos ter um receptor heterógeno também, que são os rádios mais utilizados, uns também aí com transistores e vice-versa. O receptor regenerativo, ele cria aqui, a partir da bobina, uma indutância, que a bobina cria uma indutância, e o capacitor ele cria uma capacitância, criando a ressonância, e a partir da ressonância, da oscilação, criando o batimento. Nós temos aqui, oriundo desses transmissores regenerativos e super regenerativos, um ruído, um chiado peculiar. E quando nós buscamos a nossa emissora, a frequência da nossa emissora, o ruído quase que desaparece aí por completo do nosso transmissor. Nós temos o transmissor e os estágios desse transmissor ou desse receptor é chamado de tambor. Nós podemos chamar de estágio de tambor. Aqui nos transmissores, nos receptores regenerativos e super regenerativos, então acontece o seguinte aqui. No caso, o nosso receptor ele vai gerar uma oscilação. Essa oscilação é chamado de batimento, batimento da frequência. Então, o nosso receptor ele vai fazer o batimento, vai oscilar na frequência da nossa portadora, da nossa emissora de rádio AM ou FM. E quando ele fizer o mesmo batimento da portadora, nós vamos obter aqui então a frequência dela, que ela vai estar oscilando na mesma frequência, e nós vamos conseguir captar a frequência da nossa emissora.
Então essa frequência aqui vai ser subtraída pela nossa antena que vai estar aqui. Então a frequência da emissora vai coincidir com a frequência da oscilação no nosso receptor. E as duas vão se misturar, formando então o fenômeno chamado batimento. Esse batimento, então, aqui, a nossa oscilação, ele então obedece à lei de Hertz, e essas ondas hertzianas, elas se misturam. Então nós temos aqui, o receptor talvez seja bem mais complexo do que o transmissor, como eu já falei para vocês. Nós temos o radioneutrodino, o receptor heteródino também. Nos transmissores heterógenos, nós vamos ter aqui, por exemplo, para ter etapas amplificadoras RF, ter uma maior seletividade e uma amplificação melhor do sinal, nós temos as famosas bobinas IFI, que talvez apareça aqui no vídeo para vocês. Os nossos receptores regenerativos e super regenerativos, eles têm um problema diferente do heterógeno, que nós utilizamos bobinas FI lá tal, com a seletividade. Eles são muito sensíveis, eles conseguem captar uma frequência de quilômetros e quilômetros utilizando uma pequena antena aqui no circuito. Mas diferente do heterógeno, que nós conseguimos ter uma seletividade melhor, e a seletividade no projeto de receptor, ele compreende assim na distância do espaço entre as frequências. Talvez num receptor regenerativo e super regenerativo, você sintonize uma emissora em cima da outra, ou uma emissora você escutando o som da outra no final, principalmente DAM, porque a diferença, então o espaço entre as frequências é de 10 kHz apenas. Então fica muito juntas as frequências e nós não temos uma seletividade boa, embora você consiga obter essa seletividade. Já em FM nós vamos ter a separação entre elas de quase mais até de 180 até mais de 200 kHz. Então nós temos uma seletividade bem maior, assim, digamos. E já nos rádios heterodinos nós conseguimos ter um ganho bem maior, uma seletividade maior, então, com as bobinas de FI, aquelas bobininhas muito comumente encontradas então nos rádios. Tá certo? Então esse é um pouco aí. Então não sei se vocês conseguiriam compreender que o rádio aqui ele vai oscilar na mesma frequência da portadora lá, que vai subtrair esse sinal da portadora pela antena, que vai fazer a mesma oscilação, que vai ter a mesma oscilação aqui no nosso conjunto transistor, capacitor, e diferente aqui do nosso super regenerativo, esse regenerativo aqui, a ressonância vai ser na bobina e no capacitor, tá certo? E lembrando que aqui nós vamos precisar de um amplificador externo, porque isso aqui é para utilizar com fones de ouvido, tá certo? E a saída para o amplificador nós podemos tirar aqui no C3, ok? Vamos lá então, o esquemático vai ficar abaixo aí, vamos estar desenvolvendo agora nosso projeto, algumas explicações técnicas. A nossa bobina que é o seguinte: 10 centímetros de comprimento, aqui tem 13 centímetros de comprimento, num bastão de ferrite. Se você não tiver um bastão completo, você pode ir colando os pedaços de ferrite aí, circular ou quadradinho mesmo. Começa aqui a primeira espira com 10 voltas, anti-horário, vai terminar aqui, desse lado, 10 espiras e vai juntar como está aqui as espiras. Às vezes você pode montar a bobina e pode não funcionar de primeira, pode a frequência ser bem diferente e você tem que montar de novo. Fio 28 AWG. Se você não sabe a medida, você pesquisa aí no Google. E continuando aqui, você pode dobrar
as linhas aqui, pegar e fazer dessa forma que eu fiz aqui no fio de cobre. E de novo continuar no sentido anti-horário até terminar aqui no sentido, nessa parte horário. Da esquerda para a direita vai ser o enrolamento horário. Aqui então com 30 espiras, ok? E você mede em torno de 1,5 cm e você começa do sentido anti-horário mais 10 espiras. Essa bobina ela vai assim, tem que achar um suporte. Esse vai soldado aqui, esse do meio vai nesse ponto aqui. E essa outra aqui, essa nesse ponto e essa outra nesse ponto. Você pode ver que a trilha pula ali, tá certo? Em vários locais. Só seguir o projeto. Não tem um pontinho ali que é fixado uma trilha na outra, você pula. E os transistores aqui vai ser o BC558C, tem que ser o original, porque ele tem uma sensibilidade bem maior. Opa, esse aqui é o 558. Tem que ser o 548 NPN, que vai aqui fazer o batimento e amplificação. É incrível esse transistor, ele consegue fazer o batimento, amplificação do som, levar para o próximo estágio. E aqui já na amplificação vai o 558, mas talvez eu leve do que é um PNP, talvez eu leve direto para um amplificador. Ok? Vamos soldar aqui que são poucas as coisas. Vai um potenciômetro aqui e o capacitor de 500 PF, 470 pode ser, que eu fiz de forma caseira e ensinei vocês fazerem aí também com vídeo no canal. Vamos lá então, pessoal. Primeiro, nosso transistor aqui vai ser então coletor, base e emissor. Coletor, base e emissor. Aqui vai ser coletor, base e emissor. Lembrando que aqui o emissor desse vai do PNP vai a positivo, ok? Só vai uma chavinha seletora aqui, para liga e desliga. Vamos soldar o nosso próximo transistor. Se não der certo aqui, depois a gente vê isso. Os dois vão de frente aqui. Só que lembrando que um é BC548 NPN e outro é PNP. Eu fiz um outro rádio esses dias aí, ficou muito bom com 558. Vamos ver se com 548 também vai ficar bom. O C1 aqui é um capacitor fixo de 200 PF, que vai da antena para a bobina L2, que vai para o capacitor C2, que é um variável. O capacitor de 200 PF no corpo vai estar discriminado 221K, ou 221 apenas. Vamos soldar aqui o C4, vai ser de 470 PF. Eu vou deixar lá um print na tela aí para vocês verem que na verdade o CV1 diz que é o de 470 PF, mas a pessoa passou algumas informações erradas, hein? Ok. O C3 aqui vai ser de... que ele vai já para o estágio de amplificação do som, vai ser de 25
o F microfarad por 25 volts. Vou colocar um por 22 microfarad, pode ser de 1 até 25 microfarad, pode ser até de 10. Quanto mais microfarad, mais o som vai ficar grave, galera. Não grave assim, mas vai ficar mais grave. Vamos soldar o resistor aqui, o R1, que é de 4K7, amarelo, roxo e vermelho. Vamos soldar o R2 aqui, que vai ser de 220K. Vou soldar de 240K. Eu não tenho de 220. Podia colocar em série 2 de 100K e um de 2K também, que serve em série. Aqui vai o potenciômetro. O microfone aqui, o fone de ouvido vai aqui. Vamos soldar o nosso potenciômetro aqui então. Nosso potenciômetro pode ser de 30K, vou utilizar um de 10K, o que eu tenho aqui disponível na mão, 10K. Então é o seguinte, desse lado aqui a gente ergue o volume e esse lado aqui a gente abaixa o volume, tá certo? Então, como tá discriminado ali, vai 2 terminais soldado no mesmo. Os 2 terminais que vai soldado no mesmo vai ser esses dois aqui. O do meio e o da direita. Se precisar a gente altera, mas o comum é esses dois. E o outro que sobrar, o fio preto aqui, vai justamente ao resistor de 220K. Tá ok, o GND vai nesse ponto aqui, menos e o mais vai aqui na chavinha. Vamos soldar a nossa bobina aqui, que é super importante nesse projeto. Se não conseguir captar nada nas frequências, vai ter que pegar, alterar a bobina, manipular ela, porque às vezes a bobina você tem que fazer às vezes um monte de vezes para ver se consegue dar certo. Eu no outro projeto de rádio lá, mas só que naquele outro projeto, o último que eu fiz, todas as bobinas que eu fiz, elas deram certo já de primeira. Mas às vezes pode ser que não dá certo, já ocorreu de eu fazer várias. Beleza, aqui você pode colocar algum suporte para parafusar ele, fixar ou colar aqui depois. Mal certo fixar ele separado, as bobinas não podem encostar em nada. E o nosso capacitor variável aqui é o seguinte. Nesse ponto aqui, vocês vão ver que ele vai ter uma flechinha. Vocês vão ver que ele vai ter uma flechinha ali. Então aqui vai ser o seguinte, esse ponto aqui vai ser o fixo. E esse outro lado, né, a ponta, a flechinha, vai ser o que gira o nosso capacitor variável, o eixo do nosso capacitor variável. Então a parte fixa e o eixo está aqui. Esses capacitores aqui, o fio quanto menor é melhor. Saidinha do fone de ouvido.
Então aqui vai ser o positivo para o nosso alto-falante, que são as conexões do meio aqui, as duas de fora do nosso P2, mas tanto faz, eu acho que não vai ter muita interferência isso. E ali o GND do nosso P2, que vai a GND mesmo. Essa placa aqui, pessoal, foi invernizada até para não ter tanto problema aí com interferências, porque o regenerativo e o super regenerativo, eles têm muita, eles sofrem muita interferência com estática e diversas situações, ok? Quanto mais longe, então, quanto mais isolado, melhor, resumindo. Aí é só vir aqui e fazer o download do esquema eletrônico.